Olha, a gente já se perguntou como é que produtos viajam o mundo todo, ou como acordos sobre o clima são fechados, ou por que quase todo país tem uma embaixada. Pois é, tudo isso acontece por causa de umas regras meio invisíveis. Hoje, a gente vai mergulhar na arquitetura fascinante da sociedade internacional. Basicamente, é o sistema que faz o mundo girar, mesmo sem ter um chefe global. Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa só, são quase 200 países, cada um com seus próprios interesses, sua cultura, seu poder. Parece que era para ser um caos total, mas não é bem assim. Aviões continuam decolando, mercadorias cruzam os oceanos, diplomatas estão sempre conversando. Então, como é que esse quebra-cabeça gigante se encaixa? É isso que a gente vai descobrir. Qual é a lógica por trás dessa ordem que a gente vê? Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, um mundo sem chefe. Depois, a diferença crucial entre sociedade e comunidade. Em seguida, a gente vê as regras do jogo global. Aí, como funciona essa ordem descentralizada. E para fechar, vamos falar sobre o futuro da cooperação. Ok, vamos lá. Primeira peça do nosso quebra-cabeça. O ponto de partida é bem simples, mas fundamental. No palco mundial, não tem diretor. Não existe uma autoridade máxima, sabe? Um governo global que possa mandar em todos os países. E para a gente entender como a ordem é possível nesse cenário, a gente precisa pegar uma diferença que é crucial. As palavras sociedade e comunidade podem até parecer a mesma coisa no dia a dia, mas quando a gente fala de direito internacional, elas são bem diferentes. E aqui está o pulo do gato. Dá uma olhada. A comunidade internacional é uma coisa que se forma naturalmente, sabe? Tipo uma família, tem um sentimento de pertencer. Já a sociedade internacional, bom, ela é mais tipo um clube. Os países entram porque querem, não por afeto, mas por conveniência, por interesse político. É um arranjo totalmente pragmático. Então, o ponto principal é exatamente esse. Os países se relacionam não porque se sentem parte de uma grande família global, mas porque eles precisam. Precisam coexistir, cooperar para alcançar seus próprios objetivos, seja na economia, na política, na segurança. É uma relação baseada na necessidade. Beleza. Se é uma sociedade baseada em conveniência, então, quais são as regras desse jogo? E será que elas sempre foram as mesmas? Agora, a gente vai ver justamente isso, como o jogo global evoluiu, do que a gente chama de clássico para o contemporâneo. Essa tabela aqui mostra a grande virada de chave. Antigamente, no modelo clássico, a estrutura era paritária. O que isso quer dizer? Que, na teoria, todos os estados eram juridicamente iguais e só eles jogavam. Hoje, a estrutura é anárquica, lembra? Sem um poder central e, o mais importante, o campo está cheio de gente nova. A globalização meio que apagou as fronteiras e agora não são só os países que estão nesse jogo. Essa imagem das bandeiras é perfeita para a gente falar de soberania. Cada estado é o chefe supremo dentro do seu próprio território. A questão é, se todo mundo é chefe na sua própria casa, quem é que manda na rua, na vizinhança global? A resposta é ninguém. E isso nos leva a um conceito super importante. Pois é, a palavra anarquia dá até um arrepio, né? A gente logo pensa em caos, em desordem. Mas no direito internacional, o significado é outro. Anarquia aqui quer dizer simplesmente que não existe um poder central, uma autoridade acima dos estados. A ordem não é imposta de cima para baixo, ela tem que ser construída de lado, entre os próprios países. É uma estrutura anárquica, mas isso não quer dizer que seja caótica. E como eu disse, hoje tem muito mais gente jogando. Além dos próprios países e de organizações como a ONU, a gente tem que pensar, por exemplo, em ONGs tipo Anistia Internacional, que pautam os direitos humanos. Ou então pensa nas gigantes de tecnologia, que muitas vezes têm mais poder econômico do que vários países. Todo mundo aí está movendo peças nesse grande tabuleiro global. Bom, isso tudo leva a gente a uma pergunta bem óbvia, né? Se não tem um governo mundial, se a coisa toda é descentralizada, quem é que aplica a lei? Quem garante que um acordo vai ser cumprido? A resposta para isso está em uma única palavra: consentimento. E isso aqui é a base de tudo. Toda a estrutura do direito internacional funciona porque os estados concordam. Um país só vai obedecer a uma lei internacional ou a um tribunal se ele, por vontade própria, consentir com isso. Ninguém é obrigado a nada. E essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Dentro de um país, o que existe é subordinação. A gente obedece às leis, certo? Agora, na arena internacional, a palavra-chave muda para coordenação, ou cooperação. É uma relação entre iguais, ninguém impondo nada a ninguém. Então, na prática, como é que isso funciona? Basicamente em 3 passos.
Primeiro, as relações são horizontais, de igual para igual. Segundo, um tribunal internacional só pode julgar um país se aquele país disser ok, eu permito. E terceiro, até existem punições, as sanções, mas elas são imperfeitas. É muito mais complicado aplicar uma sanção a um país do que dar uma multa para uma pessoa, por exemplo. E o melhor exemplo prático de tudo isso é a ONU. É importante entender, a ONU não é um governo mundial. Ela é uma grande plataforma de cooperação. Mas o seu Conselho de Segurança pode sim autorizar sanções ou até mesmo ações militares. Isso mostra que mesmo nesse sistema descentralizado, existem mecanismos para tentar manter a ordem. Claro que a aplicação disso tudo é super complexa e muitas vezes bem controversa. E agora, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças. Afinal, por que é tão importante entender essa arquitetura global toda complicada? O que está em jogo para o futuro da cooperação? Para a gente pensar no futuro, vale a pena dar uma olhadinha rápida no passado. Essa busca por ordem não é de hoje não, desde a antiguidade já existia a diplomacia. Mas o grande marco mesmo foi em 1648 com o Tratado de Westfália, que consolidou essa ideia de Estado soberano. E aí, em 1945, com a criação da ONU, a gente entrou na era moderna da cooperação, que é basicamente o sistema que a gente tem até hoje. E o ponto-chave aqui é o seguinte: essa sociedade, com todos os seus defeitos, é o que permite que o nosso mundo funcione do jeito que a gente conhece. Sem esse conjunto de regras e acordos, não teria comércio global, não daria para viajar para outro país com segurança, não existiria um tratado sobre o meio ambiente, nada disso existiria de uma forma minimamente estável. Só que hoje, o desafio é talvez o maior de todos os tempos. Pensa em problemas como pandemias ou as crises do clima. Esses problemas não pedem passaporte, eles não respeitam fronteiras. E aí a soberania de cada país acaba batendo de frente com a necessidade urgente de agir em conjunto. Isso força todo mundo a pensar além do próprio umbigo, além dos interesses nacionais, e começar a construir o que estão chamando de uma nova ética global. E é com essa pergunta que a gente encerra a nossa análise. Pensando nos direitos humanos e nessa necessidade cada vez maior de cooperação, como é que a gente pode fazer as regras desse jogo evoluírem? Como construir essa nova ética para um mundo que está cada vez mais conectado? A resposta para isso? Bom, ela vai definir o nosso futuro.